Galera, vamos lá para o 1.9 do Brunetti, do livro do Brunetti, de Mecânica dos Fluidos. Então vai deixando o comentário, o like, se inscrevendo no canal. Aí ele diz assim, ó. O eixo da figura, ao girar, provoca a rotação do tambor. Então o que você tem aqui? Você tem o eixo, tá aqui, ó. Esse elemento aqui do centro. E o tambor, que é esse elemento de fora. Este enrola a corda e levanta um peso de 10 newtons, com uma velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Constante. Então, a gente tem equilíbrio. Equilíbrio de força, equilíbrio de momento. O fluido existente entre o eixo e o tambor tem viscosidade dinâmica de 0,1 newton/segundo por metro quadrado e apresenta um diagrama linear de velocidades. Linear. Isso também é importante, porque a gente pode usar essa equação aqui, ó, que é a equação simplificada de tensão. O que acontece? Cada camada está com uma velocidade ali de fluido. Só que a diferença entre essas camadas, se você conseguisse dividir essa camada em um certo número de camadas. E aí você pegasse a velocidade dessa menos essa, seria igual a essa menos essa, que é igual a essa menos essa, que é igual a essa menos essa. Então, o crescimento da velocidade ou a diminuição da velocidade nos níveis de camada, eles são sempre constantes. Por isso que o diagrama é linear. Ele cresce ou diminui como uma reta. Isso é importante também. Daí ele fala assim, pede-se a rotação no eixo em RPM, rotações por minuto, e também ele pede o momento provocado pelo fluido contra a rotação do eixo. Então esse eixo fica girando, o que acontece aqui? Ó? O eixo fica girando e entre o eixo e o tambor tem fluido. Aí o eixo fica girando, girando, girando e o tambor vai girando também, só que o tambor gira com uma velocidade mais baixa, porque tem um escorregamento ali do fluido. Se você parar de girar o eixo, o que acontece? O tambor começa a girar para outro sentido e aí o peso começa a descer. Começa a ter um escorregamento ali e ele vai descendo. Aí você pode até achar uma certa velocidade para o eixo ali, em que o tambor ficaria parado. E aí o peso não subiria nem desceria. E aí girando mais rápido ainda, aí o tambor começa a girar para o mesmo sentido do eixo. E o peso começa a subir. Só que lembrando que o eixo gira com uma velocidade angular mais alta do que o do tambor. E aí ele passa alguns dados ali, como os raios, 1, 2 e 3, e a equação da velocidade angular, ômega, igual a 2πn. Bom, vamos lá. Eu fiz esse desenho aqui, ó, para representar a vista lateral desse nosso sistema. Então esse do centro aqui é o eixo, esse laranja, o mostarda, é o fluido, e esse aqui é o tambor. Então eu vou colocar aqui a nomenclatura. Ó, eixo, fluido e tambor. E aí vamos pegar alguns dados de entrada lá que ele passa pra gente. Vou copiar aqui, ó. E vou colocar só os dados ali em cima. Aí a gente já volta. Pronto, coloquei os dados aqui, ó. Veja que essa velocidade de 0,5 é a velocidade com que o peso está subindo. Ou seja, é a velocidade do ponto, da extremidade, lá na extremidade, no raio 3 do tambor. Veja, aqui, ó, bem aqui no tambor, ele vai girando, ó. Ele tem uma velocidade angular e você tem a velocidade do ponto aqui na extremidade. Essa velocidade do ponto aqui, ó, é a mesma velocidade do tambor. Do tambor não, do peso que está subindo. Porque a corda está enrolando aqui na extremidade do tambor. Então essa corda aqui, ela vai puxando, vai sendo içada com essa velocidade de 0,5 metro por segundo. Ou seja, é a velocidade deste ponto aqui, ó. Então a velocidade do ponto 3, que é 0,5 metros por segundo. Do ponto 2 já é menos. Bom, então vamos lá. Ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar essa velocidade do ponto 2. Vou fazer isso. E aí a gente acha depois a velocidade angular do tambor, do eixo. Ó, aqui tem a velocidade do ponto 3.
E essa velocidade é essa aqui, ó. 0,5. E se eu quiser saber agora a velocidade do ponto 2, o que eu vou fazer? Eu sei que a velocidade do ponto ela é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Essa aqui é a equação da velocidade do ponto. Esse cara aqui, ó, que é o tambor, ele tem uma velocidade angular própria. Seja você considerando no ponto 2, no ponto 3, a velocidade angular é do objeto inteiro. Todo ele gira com essa velocidade angular fixa. O ponto que muda, a velocidade do ponto. Velocidade angular em radianos por segundo e a velocidade do ponto em metros por segundo. O que acontece aqui? Eu posso pegar e isolar esse ômega aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Isolar o ômega não, isolar o ômega. Posso isolar o ômega ali e vai ficar assim, ó. Ômega é igual a V dividido por R, ou seja, a velocidade do ponto dividido pelo raio. Esse ômega aqui que eu estou trabalhando é o ômega do tambor, então vou chamar assim, ômega T. Que velocidade que eu tenho aqui? Vamos tratando deste ponto aqui, ó. Eu tenho a velocidade do ponto 3 e o raio 3, chama de maiúsculo, né? Porque o enunciado chama de maiúsculo. Assim. Só que eu posso falar também que a velocidade do tambor, velocidade angular do tambor, ela é igual à velocidade do ponto 2 dividido pelo raio 2. É nesse ponto aqui, ó. Você tem este ponto e esse ponto. Se ômega t, ou seja, a velocidade angular do tambor é igual a isso, e também é igual a isso, eu posso igualar essas duas equações. E aí, vou pegar essas duas aqui, ó. Vou colocar assim. Desse jeito. O raio 3 eu tenho, o raio 2 eu tenho, a velocidade do ponto 3 eu tenho, eu acho a velocidade do ponto 2. Então basta eu pegar e isolar essa velocidade do ponto 2. Eu pego esse raio 2 aqui e jogo ele para lá, ó. Dessa forma. Olha que ele sai da configuração, né? Engraçado isso. Pronto. Ó, agora eu vou substituir esses valores. Quanto que vale o raio 2? O raio 2 vale 0,101. O raio 3 vale 0,2. E a velocidade do ponto 3 vale meio. Então tá assim, ó. E aí a gente vai achar a velocidade do ponto 2. 0,5 dividido por 0,2 vezes 0,101. Vai dar 0,2525 metros por segundo. Pronto, ó. A gente já achou aqui a velocidade do ponto 2. Então aqui, essa velocidade aqui, ela é menor do que a 3. Aqui, ó. Por que é menor? Veja, velocidade angular do tambor é igual. A gente não encontrou, mas suponhamos que esse tambor aqui, ó, esse tambor de fora, ele deu uma volta completa em 1 segundo. Tá? Supondo, ele deu uma volta completa em 1 segundo. Quer dizer que em 1 segundo, esse ponto aqui, ó, ele percorre todo esse perímetro aqui, ó, externo. E em 1 segundo também, este ponto 2 percorre essa distância aqui, ó. Quem percorreu uma maior distância no mesmo tempo, no mesmo segundo? O de fora. Então é claro que a velocidade da extremidade de fora é maior do que a de dentro, por mais que a velocidade angular do corpo seja uma só. Vou colocar ali. Pronto, agora eu tenho a velocidade do ponto 2 e a velocidade do ponto 3. Eu também posso fazer uma análise de momento. Então, eu vou criar aqui uma outra aba, ó, e aqui a gente vai fazer alguma coisa parecida, só que voltada para momento. Veja,
ele fala sobre equilíbrio. Quando que ele fala de equilíbrio? Ele fala que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, então a gente tem equilíbrio. No caso aqui, como o sistema rotaciona, a gente tem equilíbrio de quê? De momento. Veja só. Aqui, ó, a gente tem uma força, eu vou chamar aqui de F3. Força no ponto 3, de 10 newtons. Para esse cara aqui, ó, para esse tambor, para esse peso que está aqui embaixo, subir com velocidade constante, significa que esse tambor externo ele tem que ter velocidade angular constante. E se ele começar a girar cada vez mais rápido, o peso começa a subir cada vez mais rápido. E para ele ter velocidade constante, velocidade angular constante, ele tem que ter equilíbrio de momento. E onde estão essas forças que vão gerar o momento? Para deixar essa velocidade angular constante. Uma delas está aqui, né? É a força peso que está subindo ali, ó, de 10 newtons. Chamei de F3. E a outra força que vai gerar um momento oposto a esse que vai entrar em equilíbrio é essa força aqui, ó. É a força que o fluido está fazendo na superfície interna do tambor. E ela vai estar em oposição a essa aqui, fazendo um momento ao contrário do momento gerado por essa força aqui, ó. Como que se calcula momento? Momento é força vezes distância. Qual que é essa distância? A distância é da aplicação da força até o centro de giro. Então aqui eu vou colocar alguma outra cor. Ó, essa força aqui de 10 newtons, multiplicado por essa distância aqui, ó, da aplicação da força da extremidade até lá ao centro, vai gerar um momento no sentido horário. E essa força aqui, ó, multiplicado por esse raio, distância da aplicação da força até o centro, vai gerar um momento no sentido anti-horário. E esses dois momentos têm que ser iguais. Por que tem que ser igual? Porque se o somatório de momento não for zero, vai ter a aceleração angular. A gente não tem isso. Então eu posso falar assim, ó, que o momento, chama assim, de momento 2, ele é igual ao momento 3. Ou o momento 3 menos o momento 2 é igual a zero. Poderia ser também. O somatório de momento deu zero aqui. Porque uma está ao contrário da outra. Se eu jogar esse cara para lá, ó, vai ficar negativo, vai ficar M2 menos M3 igual a zero. Ou seja, somei os momentos igual a zero. Momento em relação ao centro. Bom, vamos lá. O que é momento? O momento é força vezes a distância. Deixa eu aumentar isso aqui. Então, o momento 2 é o F2 multiplicado pelo raio 2. E o momento 3 é o F3 multiplicado pelo raio 3. Dessa forma. E aí? O F3 eu tenho e os raios também, só falta achar o F2. Eu isolo o F2, então, ó, vou tirar esse R2 daqui e ele vai dividindo lá para o outro lado. É claro que essa força aqui, ó, ela tem que ser maior do que essa. Por quê? Porque ela tem um raio menor. A força vezes a distância tem que ser igual a outra força vezes a distância. A distância do outro já é maior. Então, a força desse aqui tem que ser maior. Então, F2 vai ser maior do que o F3. Diminuir um pouquinho esse e aumentar esse aqui. Ó. Vamos ver quanto que vale o F2. Vamos só substituir aqui. O F3. Vamos fazer na mesma linha aqui, aproveitar e não apagar essa equação. O F3 vale 10 newtons. O R3 vale 0,2. O R2 vale 0,101. Então vai ficar assim.
2 dividido por 0,101 dá 19,8 e alguns quebrados, vou deixar 19,8. Pronto. O F2 a gente já tem. Ó, essa é a força F2. Essa força F2 vezes o raio 2 é igual à força F3 vezes o raio 3. Então agora a gente tem a força na superfície aqui. Que força é essa aqui? É a força que o fluido vai fazer na superfície do sólido. Se a gente tem essa força, a gente consegue achar a tensão aqui dentro do fluido. E lembra que a tensão aqui dentro é constante desse fluido. É o que ele fala aqui, ó. E apresenta um diagrama linear de velocidade. Ou seja, as camadas, cada uma é mais rápida do que a outra, por exemplo. Cada uma camada que está um pouquinho acima da outra é mais rápida do que a de baixo. Só que esse crescimento é linear. Quem gera essa tensão é a diferença de velocidade entre as camadas. Imagina que você tem uma camada indo para lá e essa aqui também está indo para lá, só que essa aqui está indo mais rápido. Gera um escorregamento entre as camadas. E aí gera essa tensão. Só que se cada velocidade que está acima um pouquinho da outra tiver o mesmo crescimento de velocidade, a mesma variação, a tensão ali dentro é uma só. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai achar essa tensão dentro do fluido com essa equação aqui, ó. Aí depois a gente já volta lá para a questão da velocidade. Ó. Com essa equação, eu já consigo achar, até mais fácil, achar já essa força F1. Vamos fazer isso? Vamos achar F1 primeiro? E aí com F1 a gente acha o momento gerado, que eu acho que é a parte B, né? Ó. Momento provocado pelo fluido contra a rotação do eixo. Vou fazer isso. Então, eu tenho que a questão, a tensão aqui dentro do fluido é a força dividido pela área. Que força que é essa? É a força aqui, ó, essa força que está em contato com a área, dividido pela área. E aqui também vai ter uma força e uma outra área. Uma outra força e uma outra área. Esta força aqui, ó, F1, dividido por essa área aqui, é igual a tensão. E esta força aqui, F2, dividido por essa área aqui, é igual a tensão. Então eu posso colocar assim, ó, esse Ft, o que a gente está chamando de F2 no momento, dividido pela área 2, é igual a tensão dentro ali do fluido. Só que a tensão também vai ser o F1 dividido pela área 1. Dessa forma. E a gente pode igualar essas equações. Ó. Isso aqui tudo. Vamos lá. Quanto que vale o F1? É o que eu quero saber. Quanto que vale o A2? A gente vai descobrir. Vou pegar esse A2 aqui, ó. Vou jogar ele para lá. A2 não, né? A1. Assim, ó. Tamanhos aqui não estão... Pronto. Bom, quanto que vale a área 1 e quanto que vale a área 2? A área 1 ela é igual ao perímetro 1 multiplicado pelo comprimento do tambor, que é onde tem o fluido em contato ali com o eixo também. Então, esse cara aqui, ó, vai ser o perímetro, que é 2 vezes o raio 1
vezes o π, deixa aqui, né, porque geralmente a gente fala 2πr, só para ficar assim, ó, 2πr1, isso aqui é só o perímetro, multiplicado pelo comprimento do tambor, que é onde você tem o fluido, em contato com o eixo também, vou chamar de L. E aqui embaixo é a mesma coisa, a área 2 é a mesma coisa, só que ao invés de usar o R1, você vai usar o R2. E aí, ó, você corta L com L, 2 com 2, π com π, e essa equação vai ficar mais simples. Olha só, olha que legal. Olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Vai sobrar só os R's aqui, ó. Vou substituir os valores. Então, o F2 vale 19,8 e o R2 vale 0,101 e o R1 vale 0,1. Vamos lá, 19,8 dividido por 0,101 multiplicado por 0,1. Então a força ali ela é igual a 19,6 newtons. Ó, essa é a força aqui, ó. F1. É a força que o fluido está fazendo no eixo. Na verdade, eu vou pegar essa força e vou colocar para baixo, né? Vou deixar retinho assim. Tá para baixo por quê? Porque esse eixo está girando assim, ó, no sentido anti-horário. E o fluido está aqui. Essa aqui é a superfície do eixo, ó. Ele vai girando assim, ó. O fluido que está aqui, ele vai gerando uma força na superfície do eixo nesse sentido aqui, para baixo. Bom, e aí? A gente já tem essa força e ele quer saber o momento. E aí é tranquilo, porque o momento é força vezes a distância. Vamos chamar de M1 aqui. Esse M1 é o momento que o fluido está fazendo no eixo. Então ele vai ser F1, eu deixei F2, ó. Multiplicado pelo raio 1. Então vai ser 19,6 vezes 0,1, que vai dar um momento de 1,96 newtons metro. Pronto. Esse é o momento que o fluido está fazendo no eixo. Então aqui já é uma resposta, ó. Esse cara aqui já é a resposta da segunda parte ali, que seria a questão B, né? E agora? Agora fica faltando só aquela parte B, que é encontrar a velocidade de rotação no eixo em RPMs. A velocidade angular desse eixo aqui, ó, em RPMs, rotações por minuto. E aí, para isso, a gente pode usar essa equação aqui, ó. Vou usar ela aqui. Ó, tensão é igual a viscosidade dinâmica, que vai multiplicar pela velocidade dividido pela espessura. Essa velocidade aqui, na verdade, é uma variação de velocidade. Porque nos outros exercícios você tinha uma superfície parada e aí a outra superfície em movimento. E essa velocidade V0 ali, ó, era só da superfície que estava em movimento, porque na verdade estava parada. Ficava essa menos essa,
Só que essa aqui está parada, então fica só essa aqui de cima. Tem uma chapa girando aqui, por exemplo. E aí, aqui não. Você tem uma certa velocidade aqui, ó. V2. Ó, deixar V1, na verdade, né? Atrapalhando. E aqui você tem a V1. A gente não sabe quanto que vale ainda. E aí a variação de velocidade é linear. Então daqui até aqui, ó, vai decrescendo linearmente. Dessa forma, a velocidade vai decaindo, ó. Esse fluido aqui está com uma velocidade maior. Essa primeira camada aqui. E aí vai decaindo, decaindo até chegar aqui, ó. Então a gente vai achar essa variação de velocidade. E aí vai somar com essa V2 aqui, ó. Ou seja, qual que é a variação? Da distância daqui até aqui, ó. Essa distância aqui. Só a variação, só a diferença entre V1 e V2. E a gente soma o V2 e aí a gente vai ter o V1 completo. Então esse V0, que seria um ΔV entre V1 e V2, a gente vai encontrar, vai somar com o V2 e aí a gente vai achar o V1. Tá, vamos lá. A nossa tensão aqui, a gente pode usar como sendo força 2 sobre a área 2, por exemplo. Ou a força 1, área 1, tanto faz. Vou colocar a força 2 dividido pela área 2. Dessa forma. O que eu quero aqui, ó, é essa velocidade. Seria essa variação de velocidade entre as duas camadas aqui, as extremidades. Eu vou pegar esse cara aqui que está multiplicando e vou jogar ele para lá dividindo. Então ele vai vir para cá, ó. Aí ele some daqui. E aí esse cara aqui que está dividindo, que é a espessura, vai para lá multiplicando. E aí a gente acha o V0. Tá, quanto que vale o F2? O F2 vale 19,8. A nossa espessura de fluido... como que a gente vai achar essa espessura aqui, ó? A gente não encontrou ainda. Igual os exercícios anteriores. Vai ficar sendo o diâmetro 2 menos o diâmetro 1 dividido por 2. Aqui ele deu raio, então vai ficar o raio 2 menos o raio 1. Então é a distância daqui até aqui, menos a distância daqui até aqui. Ó. Sobra só essa aqui. Então, essa espessura vai ficar sendo igual a 0,001, que é o 0,101 menos o 0,1. Essa área aqui. Vou aproveitar dessa equação e ficar copiando. Tem que ficar digitando. Aqui. O R2 vai valer quanto? O R2 vale 0,101 e o nosso L vale 0,3, que são os 30 centímetros. A viscosidade dinâmica é igual a 0,1. Então tudo isso aqui, ó, é a área da superfície que passa ali pelo ponto 2. Seria a parte interna do tambor. Então vamos lá. 19,8 vezes 0,001 dividido por 2π
0,1 vezes 0,3 vezes 0,1. E a gente acha uma velocidade aqui que vai ser 1,04 metros por segundo. Só que essa velocidade aqui, ó, é só a diferença entre esse pico aqui, dessa velocidade V2, até aqui. É só essa diferença. Então, eu tenho que somar esse cara aqui com a V2. Ou seja, a minha velocidade V1 vai ser essa minha velocidade V0, que é um ΔV, mais a velocidade V2. Então vai ficar 1,04 mais 0,2525. 1,2925. Tá. O que é esse cara aqui, esse V1? É a velocidade do ponto, não é a velocidade angular ainda. Agora a gente tem que achar a velocidade angular e aí depois levar a velocidade angular, que vai estar em radianos por segundo, para rotações por minuto. Ó, vou abrir uma aba nova também. Vou trabalhar só com essa velocidade 1 agora. Se eu tenho a velocidade 1 e eu sei que a velocidade do ponto é igual ao raio vezes o ômega, então ó, V1 ele é igual ao ômega do eixo, vou pôr assim, ó, multiplicado pelo raio 1. Dessa forma. E aí eu vou achar esse cara aqui, ó. Vamos isolar ele. Vou pegar esse raio 1. Ele vem parar aqui, ó. A nossa velocidade 1 é de 1,92925. E o raio 1 é 0,1. 12,925. Isso aqui está em quê? Rádio por segundo. Radianos por segundo. Significa que esse eixo aqui, ó, esse eixo ele gira com uma velocidade de 12,925 radianos a cada segundo. E agora o que a gente pode fazer? Pode levar de radianos por segundo para ciclos por segundo, que é hertz. Chama aqui de F. Esse F aqui seria o F E, e também é velocidade angular. Só que ele não está mais em radianos por segundo, ele está em hertz. São ciclos por segundo. Ou seja, se esse nosso eixo gira 12,925 radianos a cada segundo, e a gente sabe que uma volta completa, quantos radianos tem? Tem 2π radianos. A gente só vai ter que pegar agora essa nossa velocidade angular que está em rádio por segundo, e dividir por 2π. Pronto, dessa forma. Porque aí a cada 2π radianos é uma volta. Né? Se ele tivesse uma velocidade de angular, radianos por segundo, de 2π radianos por segundo, significa que ele giraria uma volta a cada segundo, um ciclo por segundo. Ou 4π seria 2 voltas a cada segundo. Ou seja, 2 Hz. Então vai ficar assim, ó, 12,25 dividido por 2π.
Aqui dá 2,017. Isso aqui, ó, em que unidade que tá? Em hertz, ciclos por segundo ou rotações por segundo. Só que o que ele quer não é rotações por segundo. Ele quer o quê? Ele quer rotações por minuto. Aí fica fácil, ó. O nosso N E vai ser o FE, que está em hertz, rotações por segundo, ciclos por segundo, multiplicado por 60. Por quê? Dentro de um minuto você tem 60 segundos. Se ele gira 2,057 vezes em um segundo, se você multiplicar isso por 60, você tem quantas vezes ele gira por minuto. Vai ficar assim, ó, vezes 60. Vai ficar 2,057 60 vai dar 123,42 RPM, rotações por minuto. Pronto, esse exercício é isso aí. Então aqui a gente encontrou o momento gerado pelo fluido no eixo e aqui a velocidade desse eixo. Ó, se você gostou do vídeo, se ele foi importante para você, se te ajudou de alguma forma, ajuda a gente aí se inscrevendo no canal e divulgando também o vídeo, o canal, para os colegas de sala, para ajudar a gente a crescer. E até uma próxima. Obrigado, valeu!